Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o edital do TJ Santa Catarina. Em especial, você que vai prestar o concurso para o cargo de analista administrativo. Você percebeu que o edital está trazendo a reforma trabalhista como conteúdo programático para o seu cargo? Pois é. É possível isso? É razoável isso que se cobre a reforma trabalhista? Ou seja, legislação trabalhista em um concurso para o TJ? Pois é. É disso que eu quero aqui, em alguns minutos, tratar com vocês. Vejam só, de fato, não é comum a Justiça Estadual julgar a matéria trabalhista. A Justiça Estadual julga as matérias próprias da Justiça Comum e não matérias de justiça especializada, como é o caso da Justiça do Trabalho. Mas, excepcionalmente, há uma possibilidade do juiz de direito estar investido na jurisdição trabalhista. E eu quero crer que, em razão disso, a banca resolveu colocar lá no seu edital. O artigo 112 da nossa Constituição Federal de 88, ele estabelece que a lei vai criar varas do trabalho, ou seja, Justiça do Trabalho, vai criar varas do trabalho. Mas naquelas localidades em que não forem investidas de jurisdição trabalhista, ou não houver jurisdição trabalhista que abrange aquela localidade, a própria Constituição diz, é possível que seja atribuída essa competência ao juiz de direito, ou seja, justiça comum, estadual. O juiz de direito analisando uma reclamação trabalhista. E aí tem um detalhe interessante, que o próprio artigo 112 da Constituição diz, o recurso dessa decisão do juiz de direito julgando uma matéria trabalhista, uma ação trabalhista, o recurso vai para onde? E aí você tem que tomar cuidado, porque na justiça comum você tem juiz de direito, na primeira instância e acima você tem o TJ. Normalmente os recursos da primeira instância, na justiça comum estadual, vão para o TJ. Na justiça do trabalho, juiz do trabalho, vara do trabalho, primeira instância, recurso dali vai para o TRT, que é o recurso ordinário. E neste caso em que a ação trabalhista, ela foi promovida lá no juiz de direito, porque naquela localidade onde está o trabalhador, onde ele trabalhava, não tem jurisdição trabalhista. Ok, vou entrar com a ação lá no juiz de direito, beleza. O juiz de direito vai dar uma sentença, dessa sentença caberá recurso para onde? Para o TRT, cuidado, não é para o TJ, é para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho que abranja aquele estado. Então, esse me parece que é um indicativo do examinador ter colocado aí no seu conteúdo programático, legislação trabalhista. O curioso é que ele colocou só a reforma trabalhista. Basicamente, a Lei 13.467, que entrou em vigor em novembro de 2017, só que cuidado, ali também aparece no seu edital a Lei 13.429 de 2017, que também alterou alguns aspectos da legislação trabalhista, por exemplo, altera a Lei 6.019 de 74, que trata de terceirização. Então a Lei 429, ela passou a tratar também da questão da terceirização. Pela primeira vez inserindo no ordenamento jurídico, em lei, a figura da terceirização. Porque até então, nós trabalhávamos basicamente com uma súmula, vejam, uma súmula do TST, a 331. Então, a Lei 13.429, que aparece ali no seu edital, veio a trazer alguns contornos aí em torno da terceirização. Então vejam, reforma trabalhista é conteúdo do seu edital, vamos nos debruçar sobre ela. Por exemplo, alguns aspectos. Você tem que saber o seguinte, a reforma trabalhista ela alterou profundamente o direito do trabalho da forma que a gente conhecia. Ela entrou em vigor em novembro de 2017, agora já se passaram 2 anos, mas ainda é pouco tempo em termos de alteração, em termos de consolidação de jurisprudência, e ainda alguns temas suscitam algumas dúvidas. Alguns temas já foram objeto de ações perante o Supremo Tribunal Federal, mediante ação direta de inconstitucionalidade. Alguns temas o próprio TST meio que já está indicando qual vai ser o caminho, qual vai ser a resposta a essa ou aquela situação. Como eu dizia, a reforma altera profundamente o direito material do trabalho e o direito processual do trabalho. No direito material nós temos o direito individual e o direito coletivo. Os dois foram afetados. E no direito processual também. Vou mencionar apenas de forma rápida alguns aspectos que a reforma trouxe. Por exemplo, no campo do direito material do trabalho, direito coletivo. Se houver
um conflito entre um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho, qual dos dois é que deve prevalecer? O que deve prevalecer é o acordo coletivo de trabalho, artigo 620 da CLT. Antes era o contrário, antes prevalecia o que era mais benéfico. Agora diz a CLT expressamente com a reforma trabalhista, prevalece sempre o acordo coletivo de trabalho. Um outro artigo importantíssimo que a gente tem que estudar é o 611A da CLT. O que nós temos no 611A? Nós temos aquilo que se convencionou chamar de o legislado, ou melhor, o negociado prevalecer sobre o legislado. Aquilo que for negociado através de acordo ou convenção coletiva poderá prevalecer sobre a lei. O artigo 611A, ele enumera várias situações em que, uma vez tendo negociação coletiva acerca daquela matéria, prevalece inclusive sobre a lei. Então, leitura obrigatória no 611A. Isso em relação ao direito coletivo. No direito individual ao trabalho, o que ocorreu, por exemplo? Deixa de existir a figura da jornada in itinere com a reforma trabalhista. Aquele deslocamento, casa-trabalho e vice-versa, não é mais considerado tempo à disposição da empresa, não é mais considerado hora extra, se fosse o caso, aquele período de deslocamento. Não há mais a figura da jornada in itinere. Outra novidade importante quanto às férias. As férias agora elas podem ser fracionadas em 3 períodos. Um deles não pode ser menor do que 14 dias e os demais não podem ser menor do que 5 dias. Então essa também é uma novidade. Fracionar férias em 3 períodos. Um não menos de 14 e os outros 2 não menos de 5 dias. Isso em relação ao direito material. E lá no direito processual, teve muita mudança? Teve bastante mudança sim. Por exemplo, o preposto, que é aquele que representa a empresa em audiência. Preposto não precisa ser empregado da empresa. Não precisa ser empregado da empresa. Outra regra interessante, contestação. Agora a contestação, pela primeira vez, a reforma trabalhista traz a possibilidade de contestação escrita no texto da CLT. Não que antes não era possível. A praxe trabalhista já adotava isso. Mas o artigo 847 da CLT só fala em defesa, contestação oral em 20 minutos. Agora o artigo 847 ganhou um parágrafo único para tratar da defesa escrita apresentada por meio eletrônico. Lá no sistema do PJE Calc, por exemplo, no PJE. O PJE Calc é aquele que vai fazer os cálculos de liquidação. O PJE é o tradicional, que é utilizado ali nas demandas trabalhistas. Então está lá, defesa escrita, contestação escrita lá no sistema eletrônico. Essa é uma novidade. Custas no processo do trabalho, honorários advocatícios no processo do trabalho, custas, agora o reclamante paga mesmo que tenha justiça gratuita, ele pode ser obrigado a pagar, honorários também, da parte contrária, que não existia a reforma trabalhista, e assim uma série de outros temas que nós teremos que nos debruçar especificamente, isso nós faremos quando iniciarmos aqui as nossas aulas específicas, e aqui fica o convite então para você vir aqui estudar com a gente, e nós vamos detalhar aqui a reforma trabalhista para que você possa ir tranquilo e conseguir dar conta aí na sua prova em aparecendo uma questão sobre a reforma trabalhista. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Abraço a todos e espero vocês aqui, seja presencialmente ou até mesmo pelo EAD. Valeu, abraços e até mais.